Vamos supor que você nunca tenha lido livros e é o primeiro a investigar o significado da existência. Não tem ninguém que te ensine a maneira de começar. Nem guru, nem livro, nem instrutor. E você quer descobrir o processo total de você mesmo. Como começar? Só pode começar por você mesmo, não é assim? Pois é este o nosso problema. O mero citar de autoridades não representa autoconhecimento, descobrimento do processo do eu e, portanto, de nada vale. Você tem de começar como se nada soubesse, pois só assim realizará um descobrimento fecundo e libertador. Só assim encontrará com o seu descobrimento a felicidade e a alegria. Mas nós, a maioria de nós, vivemos de palavras. E as palavras, tal como a memória, são produto do passado. Um homem que vive no passado não pode compreender o presente. Cumpre a você, pois, compreender o processo de você mesmo, momento por momento, o que significa que deve estar sempre vigilante, sempre cônscio dos seus pensamentos, sentimentos e ações. Estando cônscio, verá que os seus pensamentos, sentimentos e ações não se baseiam apenas no padrão criado pela sociedade ou pelos instrutores religiosos, mas são também o produto de suas inclinações pessoais, percepção dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Eis o processo do autoconhecimento. Todos nós temos percebimento no sentido de que temos consciência de estar fazendo ou pensando alguma coisa, mas não estamos cônscios do motivo ou impulso que origina aquilo que pensamos e fazemos. Procuramos alterar a estrutura do pensamento e nunca compreendemos o criador dessa estrutura. É essencial, portanto, que nos compreendamos a nós mesmos. Porque sem essa compreensão, sem esse processo de autodescobrimento, nunca haverá uma revolução criadora. Compreender a si mesmo significa estar cônscio de cada pensamento e cada sentimento sem a tendência de condená-lo. Condenar é sustentar o pensamento e o sentimento. Mas se nos abstermos de condenar, de justificar, de resistir, então, nesse caso, o pensamento se revelará todo inteiro. Experimente e verá. É de suma importância isso, porque para o advento de uma revolução criadora ou regeneração, é essencial, em primeiro lugar, compreendermos a nós mesmos. O introduzir modificações econômicas ou novos padrões de ação, sem compreensão de nós mesmos, tem muito pouco valor. Enquanto não nos compreendermos a nós mesmos, caminharemos sempre de um conflito para o outro. Nada se pode criar quando há conflito. A criação só é possível quando cessa o conflito. Para o homem que vive numa batalha constante consigo mesmo e com seu próximo, nunca haverá possibilidade de regeneração. Ele só pode ir de reação em reação. Só pode vir a regeneração quando estamos livres de toda a reação. E essa liberdade só pode nascer do autoconhecimento. O indivíduo não é um processo isolado, separado de todo, mas sim o processo total da humanidade. Por consequência, os que sentem verdadeiro interesse e desejam realizar uma revolução de valores radical e fundamental, esses devem começar por si mesmos. Pergunta: a veneração das imagens, o puja e a meditação são coisas naturais e evidentemente úteis ao homem. Por que repudiá-las e nos tirar o consolo que elas nos oferecem no sofrimento? Resposta: compreendamos o que é meditação. Sendo uma questão complexa, terá de prestar atenção contínua, senão perderá a substância desse assunto. Tratemos, em primeiro lugar, de esclarecer os pontos principais.
De início, não digo que a meditação não é necessária, mas antes de dizermos se é necessário ou não, precisamos compreender o que ela significa. Meu guru, minhas tradições, prescrevem que devo meditar e por isso me fecho num quarto e me ponho a meditar. Isso, de certo, não tem significação alguma. Preciso saber o que se entende por meditação. O que entendemos por meditação? Na meditação estão implicadas muitas coisas. Prece, concentração, busca da verdade, ou daquilo que chamamos compreensão, desejo de consolação e etc. Consideremos a prece. O que significa ela? A prece é uma forma de súplica. Vê-se uma pessoa em dificuldades e pede socorro a outro. Vocês e eu talvez não oremos, mas há milhões que o fazem. E quando esses milhões rezam, obtêm, evidentemente, uma resposta. Pois do contrário, não rezariam. Obtêm uma certa consolação. Quando se ora, a resposta vem de Deus, de uma entidade superior ou vem de outra parte? Em que consiste a oração? Primeiro repete certas palavras. Se você é um hinduísta e repete certas palavras, mantras, pela repetição de palavras, vezes sobre vezes, produz um estado de quietude na mente. Se repetirmos uma coisa sem cessar, é claro que a mente há de ficar embotada e quieta. E estando quieta, recebe uma resposta. De onde provém a resposta? Provém do que chama de Deus ou de outra parte? Por que ora? Ora, evidentemente, porque você se acha em alguma dificuldade, em algum estado que te causa dor e sofrimento. E por isso deseja uma solução. Isso é, criou um problema e orando, isso é, repetindo palavras, tranquiliza a mente e esta recebe então uma resposta ou solução. Quando faz isso, o que acontece realmente? A mente superficial se acha em estado de tranquilidade, de inatividade, então o inconsciente nela se projeta. Então você tem a resposta. Ou, expressando isso de outra maneira, tem um problema que te atormenta e perturba durante muitas horas e não acha a solução. Você vai então dormir dizendo, vou dormir sobre o caso. Ao despertar na manhã seguinte, você tem a solução do problema. O que aconteceu? A mente consciente, depois de torturar-se com um problema, o deixa à parte dizendo, não quero mais me preocupar com ele. E quando a mente consciente está quieta em relação ao problema, o inconsciente pode projetar-se no consciente e lhe levar à solução. Essa resposta você pode chamá-la de a voz tranquila e suave, a voz de Deus, ou como quiser, o nome não importa. É o inconsciente que transmite a mensagem e é ele que envia a solução do problema. E a oração é um simples expediente para aquietar a mente consciente, a fim de que possa receber a resposta. Mas a mente consciente também obtém uma resposta de acordo com o seu desejo consciente. Se a mente é condicionada, a resposta será sempre condicionada. Isso é, se sou nacionalista e se por meio da prece reduzo a mente consciente a um estado de tranquilidade, obtenho uma resposta de acordo com o meu condicionamento nacionalista. Por isso, pode um Hitler dizer, ouço a voz de Deus. Esse é um dos aspectos dessa questão na meditação. Vem a seguir o problema da concentração, um pouco mais difícil, reclamando maior aplicação do pensamento e da atenção. O que se entende por concentração? Por concentração se entende exclusão. Concentrar-se num objeto, numa ideia, significa repelir e excluir todos os outros pensamentos que se insinuam na mente. Resistir à concorrência de outras ideias,
Procurar forçar a mente a fixar-se numa ideia. É uma batalha constante, não? Escolhe uma ideia e procura focar a mente nessa ideia, resistindo a todos os outros pensamentos. E quando consegue se concentrar nessa ideia, com exclusão de todas as outras, pensa ter aprendido a concentração perfeita. Quando faz isso, o que acontece realmente? A concentração se torna um constante conflito de resistência. Porque escolhe um pensamento e rejeita todos os outros? Porque julga que um determinado pensamento é mais importante do que os outros, os quais considera secundários. Por isso há conflito, há uma batalha constante entre os pensamentos secundários e o pensamento mais importante. Mas se segue e compreende cada pensamento que surge, importante ou não, todos os pensamentos são importantes. Não há, então, necessidade de focar o pensamento numa única ideia. A concentração não é, então, limitante, mas tonificante e criadora. Veja uma criança, dê-lhe um brinquedo, um jogo, qualquer coisa que a interesse. A criança se deixará absorver inteiramente. Não precisa dizer-lhe que se concentre. São as pessoas adultas sem interesse que se forçam a se concentrar. O homem que faz esforço para se concentrar não tem interesse no que está fazendo. Se tivesse, a concentração não exigiria esforço algum. A maioria de vocês entrega-se à meditação porque não tem interesse nas coisas que faz todos os dias. A meditação, pois, te leva para longe da vida. Não faz parte da sua existência diária. Portanto, a concentração, a que chama meditação, é meramente uma fuga à vida. E se consegue fugir da vida completamente, pensa ter lucrado alguma coisa. Mas se examinar cada pensamento, cada sentimento que se manifesta sem condenação, nem justificação, nem resistência, então, em virtude dessa compreensão constante, desse perpétuo redescobrimento, a mente se torna muito quieta, muito serena e livre. Meditação, como vemos, não é concentração. Meditação não é prece. E temos ainda a prática de ritos. Por que pratica um rito? Qual a verdade em que se baseia? Morre minha mãe e eu pratico um ritual por nenhuma razão válida. Isso traz à baila a questão da sanidade mental. Fazer uma coisa sem pensar é falta de sanidade mental. Usar palavras que não têm nexo, que não têm significação, denotam um estado de desequilíbrio. Por que executa ritos em intenção dos mortos? Se eles te confortam, está então procurando conforto e não compreensão. Se o sabe, então, por que faz isso? Você sabe, é bem óbvio que não deve praticá-los. Alguns os praticam porque não têm outra coisa que fazer, principalmente as mulheres. E isso indica o estado de desequilíbrio em que estamos vivendo. A prática de ritos é uma fuga maravilhosa da brutalidade da vida. De um marido brutal, da constante criação de filhos, e condena aqueles os que não praticam. Para uns eles constituem uma fuga e para outros uma questão de tradição, de autoridade. Francamente, celebrar um rito qualquer em intenção do pai ou da mãe que faleceu, porque a tradição humana é um estado de desequilíbrio. Não sabe o que significa mais dar a gosto à mãe ou ao pai ou ao vizinho. Quem faz uma coisa que não compreende é desequilibrado. E, francamente, citar autoridades,
executar uma coisa que não se compreende só porque conforta, isso não é ação própria de uma pessoa bem equilibrada. Por fim, temos a veneração de uma imagem, o ficar sentado diante de um retrato inteiramente absorto. Por que você venera coisas mortas? Por que não venera suas esposas, seus filhos e seus vizinhos? Adora coisas mortas porque elas não podem reagir. E você pode lhes atribuir o que quiser. Não adora os vivos porque eles podem reagir e dizer que você é muito estulto. Pois bem, se meditação não é prece, se não é concentração, se não é rito nem repetições de palavras, se não é adoração de imagens, o que é então meditação? Para se compreender qualquer coisa, há necessidade de uma mente tranquila. E o que significa meditação? Se perceber que meditação não é repetir palavras, não é se sentar à frente de uma imagem e pôr-se em estado de hipnose. Se percebe essa verdade que acontece à sua mente. Se percebe a verdade acerca da oração, da adoração de imagens. Se percebe a verdade a respeito dos ritos e suas ilusões. Qual é o estado da sua mente? É claro que, se tiver percebido a verdade acerca de todas essas coisas, estará libertado de todas elas, não é? Libertado delas, a sua mente se torna muito serena, e nessa serenidade se manifesta a realidade. A meditação, pois, não é um disciplinar da mente e do coração em conformidade com um determinado padrão, mas sim um processo constante de compreensão momento por momento. Só vem a compreensão quando há o percebimento da verdade. Não de alguma verdade abstrata, mas da verdade daquilo que é real. Se toma uma corda por uma serpente, há aí um estado de falsa representação. Mas quando vejo a corda como uma corda, há verdade. Só há verdade quando vejo as coisas como são, claramente, sem desfiguração, na sua exata perspectiva. E esse processo de ver as coisas como são, com clareza e sem desfiguração, é meditação. Mas é extremamente difícil perceber o que é. Não tomar uma corda por uma serpente, porque em geral somos incapazes de perceber sem deformar. A meditação, portanto, é o processo de descondicionamento da mente. Isso significa estar cônscio, sem condenação, sem justificação ou resistência de cada pensamento, cada sentimento, cada fantasia que surge, conforme as nossas idiosincrasias e tendências pessoais. A meditação, pois, significa libertação do passado. E a memória do passado que condiciona a nossa reação e meditação é o processo de libertar a mente do passado. Mas nos surge aqui uma dificuldade. É necessário que a mente se liberte do passado para não deformar o que é, para ver as coisas claramente tais como são. E como pode a mente, que é resultado do passado, se libertar do passado? Só pode se libertar a mente do passado ao reconhecer que cada pensamento é produto do passado. E ao ter plena consciência de que o pensamento não pode resolver problema algum. Todo problema é um estímulo, é um desafio sempre novo. E traduzir o novo em termos do velho é negar o novo. Quando a mente se percebe a si mesma como o centro desfigurador e está livre, lúcida, desvinculada do passado e não mais se separa como você, como eu, está ela então tranquila. E nessa tranquilidade existe compreensão, inteligência e realidade. Essa é uma experiência que deve ser vivida por cada um e que não pode ser repetida. Se a repetimos, então já é coisa velha.
Mas se tem interesse em resolver os problemas humanos, é necessário essa espécie de meditação. E quando a mente se torna naturalmente tranquila, como uma lagoa depois do vendaval, surge então a realidade. Os homens nascem desiguais. Qualquer teste de inteligência pode prová-lo. Nossos Shastras, reconhecendo esse fato, classificam os homens em 3 tipos: Sattva, Rajas e Tamas. Como podemos então considerar todos iguais, independentemente das diferenças de temperamento e de inteligência? Resposta: é bem óbvio que todos somos desiguais. Há uma diferença enorme entre um homem e outro, entre uma mulher e outra. Mas há diferença quando ama alguém? Há desigualdade? Há nacionalidade? Quando o coração está vazio, tornam-se então muito importantes os tipos. Dividimos então os seres humanos em classes, cores, raças. Mas quando amamos, há alguma diferença? Quando há generosidade no seu coração, você faz distinções? Você se dá. Só o homem que não é generoso, que vive preocupado com sua conta no banco, só esse interessa manter essas diferenças e divisões. Para o homem que busca a verdade, não há divisões. Buscar a verdade é estar ativo, é ter sabedoria, é conhecer o amor. O homem que está seguindo por um determinado caminho não pode nunca conhecer a verdade, porque esse caminho é para ele exclusivo. Todos nós sofremos, todos temos problemas, estamos carregados de preocupações e conflitos incessantes. A morte, a aflição e o sofrimento são nossos companheiros constantes. O princípio hierárquico é nitidamente nocivo ao pensamento espiritual. Dividir os homens em altos e baixos denota ignorância, uma vez que todos estamos sofrendo em diferentes níveis de consciência. O que digo é para todos, todos nós, ricos, pobres, remediados, queremos ficar livres do sofrimento. O sofrimento é nossa condição comum. E como todos, buscamos uma saída do sofrimento. O que digo é para todos. Pois bem, visto que sofremos, nada se ganha em queremos apenas fugir a essa condição. O sofrimento não pode ser compreendido se fugimos dele, mas sim se o amamos e compreendemos. Compreendemos uma coisa quando a amamos. Você compreende sua esposa quando a ama. Compreende o seu próximo quando o ama. O que não significa deixar-se arrebatar pela palavra amor. A maioria de nós foge ao sofrimento por meio dos inúmeros artifícios engenhosos da mente. O sofrimento só pode ser compreendido quando estamos frente a frente com ele, e não quando buscamos incessantemente fugir dele. Por causa do nosso desejo de evitar o sofrimento, criamos uma civilização de distrações, de religião organizada, com suas cerimônias e pujas, e amontoamos riquezas, explorando os outros. Todas essas coisas são indicativas do nosso empenho em evitar o sofrimento. Sem dúvida, vocês e eu, o homem da rua, qualquer um pode compreender o sofrimento, bastando que lhe dê atenção. Mas, por desventura, a civilização moderna nos ajuda a fugir por meio de divertimentos, de distrações, de ilusões, de repetições de palavras, etc. Tudo isso nos ajuda a evitar o que é. E por isso precisamos estar cônscios dessas inúmeras fugas.
Só quando o homem estiver livre das suas fugas, dissolverá a causa do sofrimento. Para o homem feliz, o homem que ama, não há divisões. Ele não é brahmane, nem inglês, nem alemão, nem hindu. Para esse homem não há divisões de altos e baixos. É porque não amamos que temos todas essas odiosas divisões. Quando ama, tem um sentimento de riqueza que te perfuma a vida e está pronto a dividir o seu coração com o outro. Quando está cheio o coração, as coisas da mente fenecem. Pergunta: o Maharashtra é a terra de santos. Janeshvari, Tukaram e muitos outros filhos de Maharashtra lutaram por meio de Bhakti Marga para proclamar a verdade e dar assistência a milhões de homens e mulheres comuns, que ainda visitam o templo de Pandharpur todos os anos com fervorosa fé. Esses santos nos deram mantras. Não são eles importantes? Resposta: você acredita que pela repetição de palavras, pela repetição de um nome, dá nutrição à alma? Ou apenas insensibiliza a mente? Sem dúvida, qualquer coisa que repetimos vezes e mais vezes torna a mente insensível. Não representará essa constante repetição de palavras um expediente para insensibilizar a mente e impossibilitar qualquer revolução, qualquer investigação e qualquer reação sensível? Tornou-se uma das funções dos governos insensibilizar a mente por meio da repetição constante. Nós estamos certos e os outros partidos errados. Pela incessante repetição de um nome, pela prática constante de um rito, não há dúvida de que a mente, que deveria ser sensível e flexível, se torna embotada. A maioria de nós tem inclinação para viver uma vida de devoção, de alguma espécie. Mas, infelizmente, esses exercícios de repetição a destroem. Muito importa compreender que o caminho da devoção e o caminho da sabedoria não são separados. As relações que são um processo de autorrevelação não podem ser compreendidas quando seguimos qualquer caminho. Se desejo compreender a vida, preciso vivê-la, preciso estar ativo, cheio de sabedoria com relação à vida. Seguir um caminho desprezando o outro significa uma desconfiguração das coisas, um estado de contradição interior. Te interessa realmente o homem comum? Duvido muito. Se sentisse interesse pelo homem comum, não teria idolatria por sistema nenhum. Não haveria partido político, nem da esquerda, nem da direita. Um sistema se torna importante quando não ama o homem comum, mas só ama o sistema, uma ideologia pela qual está disposto a assassinar e destruir o homem comum. Quando deseja compreender uma coisa, você a ama. E quando ama, a vida se torna simples. E porque não tem amor por sua esposa ou por qualquer coisa, que isso se torna uma filosofia complicada, que acha dificílimo. Quando ama a um, ama a outros, a cordialidade para com todos. Você é então sensível, flexível, porque nos falta essa afeição flexível, cordial. Vivemos de palavras, nos sustentamos com palavras. Adoramos um sistema com suas horríveis distinções de classes e de raça, suas fronteiras econômicas, porque nossos corações estão vazios. Para compreender, precisa ter amor em seu coração. O amor não é uma coisa para ser cultivada. Ele nasce pronta e imediatamente, quando não é impedido pelas coisas da mente. Quando há amor, cordialidade, generosidade, afabilidade e compaixão, não se necessita de filosofia alguma nem de instrutores, porque o amor é a própria verdade.